O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no Rio Grande do Norte, junto com o Ministério Público e outras diversas instituições, promovem na cidade de Caicó uma capacitação que vai desaguar na escolha para conselheiros tutelares no mês de outubro aqui no nosso estado. Aqui na cidade, a promotora de justiça, a doutora Sandra, conversou com a reportagem da TV Curtição e explica os detalhes do evento aqui na região. Esse ano de 2019 é um ano dedicado ao processo de escolha para conselheiros tutelares. O Estatuto da Criança diz que todo ano subsequente às eleições presidenciais, no primeiro domingo de outubro, nós teremos eleições para conselheiros. Então, com isso, nós formamos uma comissão interinstitucional no Estado, formada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, o COEGEMAS, que é o Colegiado de Gestores da Assistência Social, a FEMURNE, a Universidade Federal através do OBJUV. E aí a primeira etapa de apoio é justamente esse curso. Objetivando o quê? Objetivando dar instruções, diretrizes aos conselheiros de direitos dos municípios. Então, na região de Caicó, nós vamos abranger 29 municípios, justamente para dar essas diretrizes, para que eles possam ter instrumentais, para que eles possam ter informações suficientes para conduzir esse processo de escolha ao longo de 2019, até outubro. E já ocorreu em outras regiões do estado. Qual é a próxima região que vai acontecer? Isso, o primeiro foi a semana passada em Mossoró, hoje está sendo o segundo e amanhã em Natal. Então foram 3 polos escolhidos justamente para a gente alcançar, ter maior capilaridade e ter possibilidade de maior participação dos municípios. Doutora, desde quando ou a partir de quando que a escolha do conselheiro tutelar, dos conselheiros tutelares das cidades acontece dessa forma, com uma capacitação, com um pré-apronto, vamos dizer assim, dessa situação? Desde o processo de escolha passado, que foi em 2015. Em 2015 nós tivemos o primeiro formato unificado, porque nós tivemos uma lei em 2012 que modificou o ECA e estabeleceu que as eleições ocorreriam simultaneamente em todo o país naquele dia. Então, desde 2015, essa foi a primeira eleição unificada, foi em 2015. Então, desde 2015 nós fazemos esse curso, dando essas diretrizes para que os municípios tenham condições de levar à frente esse processo de escolha. Se acontecer, por exemplo, em algum município a escolha ser viciada por causa da participação de algum tipo de agente político, que medida pode ser adotada em relação àquela pessoa que se utilizou de tal expediente? Pronto. O Ministério Público ele é responsável por fiscalizar o processo de escolha. A condução é pelo Conselho Municipal e a fiscalização é pelo Ministério Público. É possível se procurar a Promotoria de Justiça para informar algum fato que venha afetar a lisura do certame, né? E aquele candidato que incorrer em alguma conduta que é vedada, como, por exemplo, a vinculação político-partidária, se utilizar de algum prestígio de algum político para poder concorrer a esse processo de escolha, ele pode vir a responder uma ação judicial visando a cassação do registro de sua candidatura. E aí deixar de realmente tomar posse no cargo de conselheiro tutelar. Numa situação como essa, o segundo colocado assumiria? Sim, exatamente. Porque os 5 primeiros, né, serão eleitos, porque o conselho tutelar é formado por 5 membros. A partir disso também tem os suplentes, que são 5 suplentes. Então, a partir do momento que vai havendo vacância desses cargos, os suplentes são convocados. Essa mesma quantidade de conselheiros tutelares é válida para uma cidade, por exemplo, do tamanho de Mossoró, ou do tamanho de Caicó? É a mesma quantidade? Isso. O Estatuto estabeleceu que cada conselho terá 5 membros. O que ele estabeleceu também é que, havendo necessidade, o município poderá instituir ou mais um órgão do Conselho Tutelar. Então, por exemplo, Mossoró tem 2 regiões administrativas, é composta por 2 conselhos tutelares, Parnamirim também, e Natal possui 4 conselhos tutelares. Né? Então, assim, justamente porque se estabeleceu um critério populacional pelo CONANDA, que o município com mais de 100 mil habitantes, né, a partir de 100 mil habitantes, a gente pode pensar na criação de um segundo conselho, justamente para atender, né, dar conta das demandas infanto-juvenis. Durante algum tempo, os conselhos tutelares se ressentiam da falta de estrutura. Não tinha sequer computador em muitos municípios, Brasil afora, para se trabalhar. Essa realidade vem mudando ao longo do tempo?
Ainda temos alguns percalços, né, na estruturação do Conselho Tutelar, mas acho que nós tivemos grandes avanços, principalmente a partir de um momento, alguns anos atrás, né, a Secretaria de Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República, ela estabeleceu o kit conselho, o kit equipagem, que vinham computadores, tinha carro, hoje cada Conselho Tutelar tem um carro, né, que veio do governo federal. Então, assim, hoje a gente tem mais estrutura, mas alguns ainda precisam de melhorias, né? A gente reconhece isso, que ainda existem, digamos assim, por parte do município, às vezes não é suficiente aquela estruturação que foi dada ao Conselho Tutelar. Falta um pouco de informação por parte da população no sentido de identificar qual é a atividade fim do Conselho Tutelar muitas vezes, porque nos interiores, ou não sei se na capital é a mesma coisa, a mãe e o pai têm problema com o filho, vou entregar você ao Conselho Tutelar e tal. Falta um pouco de informação? Ainda falta, por isso que eu acho que é um trabalho árduo, né, do Conselho Municipal de Direitos, né, nosso do Ministério Público, de todos os atores do sistema de garantia de direitos, de realmente reforçar qual é o papel do Conselho Tutelar, que é justamente de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, mas que estão em situação de risco, né, que estão numa situação de ameaça, né, aos seus direitos fundamentais. E o Conselho Tutelar ele é um órgão muito importante. Então, por isso que vale, apesar do voto no dia 6 de outubro ser facultativo, vale a pena, enquanto sociedade, a gente participar dessa eleição para que a gente coloque nossos representantes, são nossos representantes ali que vão zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Então, vale a pena a gente participar, digamos, o exercício da democracia, né? A gente vai eleger representantes para que possam realmente, de fato, cumprir com seu papel, que é fazer com que os direitos fundamentais de crianças e adolescentes sejam restaurados porque estavam em situação de risco ou que seja evitada a violação. Doutora, onde está o grande gargalo dessa situação de risco, porque passam a muitas crianças do nosso Brasil ou do nosso Rio Grande do Norte? A vulnerabilidade social, né? Infelizmente, muitas famílias ainda passam por uma situação de vulnerabilidade social, isso as deixam fragilizadas, inclusive na sua função de cuidado, né? E a gente percebe que é necessário fortalecer essa família. E aí fortalecer em todos os sentidos, seja no exercício do cuidado, seja realmente de tirá-la de uma situação de vulnerabilidade social, de miséria, que ainda existe muito no nosso país. Então, para isso existe a assistência social, as políticas públicas sociais, né? Que são, dentro do sistema de garantias, responsáveis pela promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, educação, saúde, né, lazer, convivência familiar e comunitária. Então, precisamos fortalecer essas políticas públicas para que elas realmente deem conta do seu papel, né, e assim favoreçam com que crianças e adolescentes não fiquem nessa situação de risco.